Olá pessoal, meu nome é Luiz Eduardo e essa é a nossa terceira videoaula sobre Shell Script. Nessa videoaula nós iremos aprender um pouco mais sobre as variáveis do Shell Script. Eu implementei esse roteiro, que vai ser o roteiro que nós iremos seguir nessa videoaula. Nós iremos falar sobre a definição do que é uma variável e como acessá-la, os escopos das variáveis, as variáveis de ambiente, a palavra declare ou typeset e os parâmetros posicionais. Definição. O que é uma variável? Uma variável nada mais é do que um espaço reservado na memória para armazenamento de dados. Esse espaço reservado ele pode ser armazenado tanto na memória RAM como no disco. Isso vai depender unicamente se a memória RAM está ou não cheia. Se ela estiver cheia, os dados são armazenados numa partição de swap. Isso mesmo, aquela partição que você é obrigado a colocar quando você instala uma nova distribuição do Linux. As variáveis ela possuem no Shell Script tipagem dinâmica. O que é tipagem dinâmica? Quer dizer que quando você declara uma variável, você não tem que dizer qual o tipo de dado que ela vai armazenar. Ou seja, se será um inteiro, ou se será uma palavra, ou se será um ponto flutuante. Você não é obrigado a definir, porque o Shell Script é uma linguagem de tipagem dinâmica. Embora nós iremos ver que existam artifícios ou maneiras de forçar tipos estáticos. Na figura aqui do lado, nós podemos ver que uma variável ela contém um nome, ela contém um conteúdo e também um tipo. Nesse caso, o nome da variável é fator, seu conteúdo é 5, o tipo dela é numérico. Em Shell Script, nós determinamos a variável através da seguinte sintaxe: o nome, a igualdade e o conteúdo dela. Se nós observarmos esse script logo abaixo, veremos que a variável nome, que o nome dela é nome, recebe o valor Alice. Essa é a maneira de nós definirmos a variável. Como nós preenchemos o valor dessa variável, certo? Nós utilizamos o comando read. Por exemplo, iremos criar agora um programa simples para receber um nome e a idade de um usuário, certo? Vamos ao terminal, entrar no nosso diretório, criar o arquivo nome idade.sh. Vamos colocar o shebang e o caminho do nosso interpretador e vamos pedir ao usuário que digite o nome. Aqui nós esperamos uma interação com o usuário, ou seja, nós esperamos que após a palavra digite seu nome, ele entre com o nome do usuário, certo? Então nós precisaremos utilizar a palavra read. E após a palavra read, nós precisamos apontar onde será armazenado a entrada do usuário. No caso, vamos criar uma variável com o nome nome. Seguir só o roteiro, certo? Nome. Após isso, nós pedimos a idade dele. Digite sua idade. Read idade. Certo? Saímos, salvamos. Vou abrir aqui no gedit, como eu tinha dito. Acabei esquecendo e abrindo um VI, mas o que eu fiz foi digitar o nome e a idade, certo? E salvar. Salvei. Vamos dar permissão de execução através do comando chmod, certo? Nome e idade. E agora vamos executar nosso script. Digite seu nome, digite sua idade. Pronto. Feito isso, nós percebemos que ele armazenou a variável, o nome e a idade. Porém, como é que eu acesso esse valor que foi definido, certo? Nós vimos como armazenar, mas nós não vimos como recuperar esse valor, certo? Como nós acessamos esse valor. Para acessar um valor de uma variável definida no Shell Script, é muito simples. Basta que no início do nome da variável você coloque o símbolo cifrão. Ou, se preferir, cifrão entre chaves o nome da variável.
Então, vamos alterar o nosso programa para que ele imprima na tela o nome e a idade do usuário. Então, vamos abrir com gedit, nome e idade. Bem-vindo. Vamos acessar o valor, nome, sua idade é, e aqui colocamos o cifrão e o nome da variável, idade. Como eu estou querendo imprimir na tela, eu tenho que usar o comando echo, certo? Feito isso, nós salvamos e executamos. Perceba, eu não estou dando mais permissão de execução. Por quê? Porque só basta eu dar uma vez essa permissão. Digite seu nome, Eduardo, sua idade 25. Bem-vindo, Eduardo, sua idade é 25. Simples, muito simples a declaração e o acesso ao nome da variável, certo? Quando nós declaramos uma variável, nós precisamos entender qual o escopo que essa variável vai atuar, certo? O que é um escopo? O escopo é o espaço no nosso computador em que a variável vai estar acessível, certo? Nós veremos que existem variáveis de ambiente, ou seja, que estão presentes em todos os escopos, ou seja, se você abrir um terminal ou outro terminal, essas variáveis vão estar atuantes, porque elas são variáveis de ambientes. Ou temos as variáveis locais, que são as variáveis que nós criamos nos nossos scripts, certo? Elas só são acessadas nos nossos scripts e não são acessadas fora desse ambiente. Isso é muito utilizado por questões de segurança. Para entendermos melhor, eu criei uma pequena animação em que entenderemos os conceitos de shell pai e shell filho, certo? Quando nós abrimos o terminal pela primeira vez, nós abrimos um terminal, que ele é um terminal chamado de shell pai. Por que ele é um shell pai? Porque a partir dele eu posso abrir outros terminais ou outros ambientes. Mas o shell pai, ele é filho do processo init, certo? O processo init, ele prepara um ambiente. Porém, para nossos estudos, como nós vamos rodar os nossos programas no terminal, para nós o terminal vai ser o shell pai. Então, nós iremos herdar do shell pai todas as variáveis ambiente dele, certo? Quando nós rodamos um novo programa, ele vai ler, como foi indicado, né? O shell vai pedir permissão para o kernel vai negar dizendo que não é mais executável, o shell vai verificar a primeira linha, o shebang, e vai ver que ele pode ser lido por um interpretador. Então, ele vai abrir esse interpretador, que vai ser o nosso shell filho, certo? O nosso segundo ambiente, o ambiente filho. O ambiente filho, ele integra as variáveis de ambiente do pai, contudo, as suas variáveis não são acessadas pelo pai. Ou seja, se nós criarmos variáveis no ambiente de shell filho, quando o programa se terminar, elas não serão acessadas pelo nosso shell pai, certo? Como dito anteriormente, isso é muito utilizado por questões de segurança, para ele não sobrescrever uma variável importante do shell, por exemplo, e travá-la. Sabendo disso, nós podemos listar algumas das principais variáveis de ambiente que são encontradas, certo? Essas variáveis são muito usadas nos programas para N motivos, certo? A primeira variável que nós vamos ver, as duas primeiras, é para nós descobrirmos onde está localizado o nosso bash, ou seja, o nosso interpretador que nós estamos utilizando. E a segunda é para a versão do bash. Se nós formos ao nosso ambiente e digitarmos echo e acessarmos o valor dessa variável, certo? Bash. Perceba que ele vai me indicar o local onde está localizado o meu interpretador, certo? O caminho até o meu interpretador. Se eu quiser a versão do bash version. Perdão, digitei o que aqui? Version, singular, version. Você vai ter a versão do bash que está em execução, certo? Nós temos também o bash PID, que é a versão
um identificador único para o processo bash, ou seja, quando o pai ele abre o interpretador bash, ele cria um novo processo na máquina. E esse processo tem um identificador de 6.452, nesse caso, certo? Esse número é variável. Nós temos também a variável de ambiente home, que ele indica o diretório principal do usuário. No meu caso, /home, /resultado. Temos a variável hostType, que indica a arquitetura do computador, certo? hostType. Então ele está me indicando que a minha arquitetura é uma arquitetura de 64 bits, certo? Temos a variável ifs, que para esses termos nós não iremos ver nada, certo? Porque é uma variável que contém 3 valores. Ele contém o valor de espaço, ele contém o valor de tab e ele contém o valor de nova linha. Esses valores eles não podem ser observados, afinal são espaço, um tab e uma nova linha, você não vai observar os seus valores reais. Mas quando você cria um novo script, é interessante reescrever essa variável, e nós citaremos na frente no curso o porquê disso, que isso evita certos ataques, porque às vezes você não definindo esses valores, um hacker ou alguém mal intencionado pode definir esses valores e o seu script vai herdar desses valores. Se ele não reescrever essa variável, então ele pode ter acesso a certas informações que o seu script deveria omitir. Nós iremos ver mais à frente, quando veremos questões de segurança do shell script, como definir essa variável, os valores corretos para ela, certo? Temos também o diretório path. Perdão, diretório não, a variável ambiente path. E essa variável ela é responsável por indicar todos os binários que podem ser executados diretamente pelo terminal sem a indicação do caminho. Ou seja, quando nós digitamos, por exemplo, o comando, vamos lá, ping, certo? Porque nós não precisamos digitar barra, por exemplo, barra bin, barra ping, certo? Porque a variável path ele já inclui, por exemplo, o srbin, o diretório bin. Ou seja, nesse ambiente eu não preciso executar os programas que estão dentro desses diretórios, eu não preciso indicar todo o diretório, certo? Eu só preciso indicar o nome do programa que eu quero rodar. O ping, ele vai saber que está em /bin, /ping, porque na variável path está indicado que todos os programas em bin podem ser executados diretamente no meu terminal sem a indicação do caminho. E temos uma variável chamada seconds, que indica o tempo de execução do shell, certo? Em segundos, claro. 62, 63, 66 e assim sucessivamente. Vocês viram que quando criamos o nosso script, certo? Nós não forçamos um tipo. Ou seja, preste bem atenção no erro que poderia ocorrer, certo? Poderia executar uma unidade, passar Eduardo. E suponha que eu, distraído, além de passar uma idade, um número, eu passe um string, certo? Um nome. Ele não me aponta nenhum erro e continua dizendo: bem-vindo Eduardo, sua idade é Eduardo. Mesmo nós sabemos que idade deveria ser um número inteiro, porque, como dito anteriormente, Shell Script é uma linguagem não tipada, certo? Ou seja, ele não vai exigir um tipo para aquela variável. Porém, nós vimos também que podemos forçar que a variável tenha um tipo. E como é que nós forçamos isso? Através do comando declare. O comando define um tipo para aquelas variáveis, certo? Você pode usar tanto declare como typeset. Só que typeset ele é um alias de declare. O que é um alias? É um
outro nome que se dá a um comando que faz a mesma coisa, certo? Então nós iremos usar só o declare. Como iremos ver, a sua sintaxe é muito simples. Você vai usar ele, a opção que você quer, o nome da variável e o valor se necessário. Por que se necessário? Nós iremos ver, por exemplo, se nós queremos declarar um inteiro, como é o caso de idade, nós iremos usar declare, "-i" e o nome da nossa variável, certo? Vamos então modificar o nosso script para permitir que a idade seja declarada como um inteiro. Então, vamos escrever no início do script mesmo, declare "-i" idade. Estou declarando que a variável idade terá que ser um inteiro, certo? Vamos tentar agora e vamos ver se ele aponta algum erro. Sair, salvando, vamos executar. Nome idade. Eduardo. Vamos tentar forçar aqui um erro. Você perceba que agora ele já me indica, olha, ele converteu esta minha variável Eduardo em um valor. Sua idade é 0, por exemplo. Nós depois vamos estudar laços de interação, de confirmação de dados, ou seja, nós iremos estudar o if, o famoso if-else. Então nós poderemos verificar se essa instrução foi executada perfeitamente. Caso ela retorne um valor diferente de um número, nós veremos que não foi executado corretamente, certo? Mas aqui a gente já percebe que ele converteu esse número e isso já facilita. Pelo menos se o nosso programa precisasse fazer algum cálculo em cima, ele não emitiria um erro. Futuramente nós iremos aperfeiçoar esse script, certo? Vamos fazer uma tentativa, por exemplo, vamos fazer uma tentativa esse tipo de tentativa. Declare "-i" int, certo? Eu tenho que receber um inteiro. O int ele recebe 2, um inteiro. Agora vamos tentar colocar um valor flutuante, por exemplo, um 2.3. Ele é um valor flutuante, ele é um valor quebrado. Ele vai me apontar um erro, ele diz operador aritmético inválido e indica que o token, no caso a parte do erro, é justamente o ponto /3, porque ele entende que essa sintaxe, esse comando aritmético, ele não é um inteiro, certo? Por isso ele não vai passar. Nós podemos também declarar nossas variáveis como constantes, ou seja, variáveis em que o valor não poderá ser alterado. Para que essas variáveis são úteis? Por exemplo, quando você trabalha com algum software matemático, vou dar um exemplo, e ele utiliza, por exemplo, a variável que a gente conhece como π. π é um valor fixo, certo? 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3. Então, esse valor não vai ser alterado durante todo o nosso programa. E é ideal declará-la como uma constante, por quê? Porque assim que você observar no programa essa palavra, você sabe que ela não vai poder ser alterada, certo? Se alguém tentar, por algum erro de programação, alterar 4,5, por exemplo, ele vai levantar uma exceção, um erro. Vai dizer que a variável permite somente leitura, ou seja, nós só podemos consultar essa variável. E se eu consultar, percebo que o valor não foi alterado. Certo? Nós também podemos declarar nossas variáveis como arrays, ou seja, um conjunto de dados, que nós não nos focaremos muito nessa videoaula, teremos uma videoaula somente para arrays em Shell Script. Ou podemos também declará-las como função. Como função nós também iremos estudar mais à frente, certo? O que é importante frisar aqui é que o declare ele pode forçar as variáveis que, por teoria, elas são não tipadas, a serem variáveis tipadas. E isso é importante. É comum quando nós estamos na linha de comando, quando nós terminamos um script, por exemplo, estamos executando um programa, nós utilizarmos os parâmetros diretamente na linha de comando, sem uma grande interação com o usuário.
Isso é muito comum em Shell Script e também em programas que são rodados na linha de comando. Por exemplo, quando você roda, por exemplo, o ping, que é o exemplo que a gente estava utilizando, ele não vai lhe perguntar, se eu executar aqui, qual o endereço que você quer pingar. E você vai digitar. Você geralmente digita ping e logo após o ping você passa um atributo, certo? Você vai passar um parâmetro. E o parâmetro é um endereço válido, certo? Eu posso ter também como parâmetro um modificador, certo? Do comportamento padrão, que também é um parâmetro. Ou seja, aqui eu vou ter um parâmetro, dois parâmetros. O "-c" é o modificador, o 3 é o parâmetro do "-c", e o www.google.com ele é um outro parâmetro. Então, ele vai pingar 3 vezes, por exemplo. Você perceba que ele não vai me perguntar quantas vezes você quer pingar, ou qual o endereço. Eles não tendem a ser tão comunicativos com os usuários. Isso são chamados de parâmetros, certo? E nos scripts também são comum a utilização desses parâmetros. Ou seja, se nós quisermos no nosso script passar o nome e a idade via a linha de comando, nós teremos que utilizar parâmetros posicionais, certo? Então, vamos modificar o nosso script para aceitar parâmetros posicionais. Vamos lá. Ele não vai mais me perguntar o nome, porque eu vou passar como parâmetro posicional, e nem a minha idade, que eu também irei passar como parâmetro posicional. Você vai ver como vai reduzir o meu número de linhas escritas, certo? Vou apagar aqui o declare também, não vamos focar muito agora no declare. Perceba o seguinte, o meu primeiro parâmetro posicional vai ser o nome, então ele vai indicar bem-vindo, cifrão 1. Esse cifrão 1 vai indicar o primeiro parâmetro passado. Sua idade é 2, o segundo parâmetro passado. Certo? Vamos salvar e vamos executar o nosso script. Certo? Nome, idade, vou passar Eduardo, 25. Perceba que ele imprimiu corretamente. Bem-vindo, Eduardo, cidade é 25. Certo? Os parâmetros posicionais poderão ser utilizados quantos o usuário desejar. Por convenção, após passar do nono parâmetro, é comum colocar entre chaves o 10º parâmetro, mas se você não colocar, ele não gerará um erro. Antigamente, no Bash, ele não aceitava que existisse mais de 10 parâmetros posicionais, então você teria que usar essas chaves para indicar se você quisesse mais de 10 parâmetros posicionais, certo? Hoje em dia não é mais necessário. Temos também variáveis que são tratadas como parâmetros posicionais, que são especiais, certo? Por exemplo, uma delas é o cifrão 0. O cifrão 0 é o nome do script passado. Então, se nós adaptarmos, por exemplo, o nosso programa para imprimir o nome do script que foi passado, ele irá dizer: esse script se chama cifrão 0. Aí vai continuar com o mesmo comportamento, certo? Bem-vindo 1, sua idade é 2. Salvamos e executamos. Esse script se chama imprimiu nome, todo o caminho, nome idade.sh, certo? Bem-vindo Ed, sua idade é 25. Só tirar esse espaço que saiu aqui, perceba, e salvar. Temos também uma variável especial de parâmetro posicional chamada cifrão hashtag. Ela indica a quantidade de parâmetros passados. Nós iremos ver mais à frente, quando nós teremos estudar funções ou algo do tipo, como nós vamos interpretar os parâmetros, certo? Nós teremos que ver, por exemplo, se o usuário passou a quantidade exata de parâmetros, eu poderia, dessa forma que está agora, certo? Sem nenhum problema, fazer nome, idade, ed.
ele não iria me apontar nenhum erro, certo? Mesmo faltando um parâmetro. Nós vimos que nós criamos esse programa para receber 2 parâmetros, mas não existe nenhum tratamento, então ele não irá emitir nenhum erro, certo? Não existe nenhum tratamento de erro, certo? E essa variável, ela indica justamente a quantidade de parâmetros passados. Isso seria uma boa para um início para um tratamento de erro, certo? Nós iremos ver isso mais à frente. Não adianta eu estar explicando agora algo que vocês ainda não tenham conhecimento. Beleza. Se eu quiser imprimir todos os parâmetros passados, eu posso utilizar o cifrão asterisco ou o cifrão arroba. Ele vai me passar todos os parâmetros que foram passados. E o cifrão interrogação é o valor de retorno. O valor de retorno é uma coisa importante. Por quê? Nós podemos saber se o nosso script ou um programa ele foi executado perfeitamente, ou se houve algum erro. Nós iremos depois estudar uma tabela de retorno, sabendo os principais valores de retorno. Mas por hora, por exemplo, eu executei esse script, nome e dado, e passei os dados que a gente conhece, certo? Se eu consultar a variável de retorno, ele vai me retornar 0. O que isso significa? 0 significa que o programa foi bem executado, ou seja, que ele executou até o fim e não retornou nenhum erro. Se eu executo, por exemplo, uma coisa desse tipo, perceba que ele não se comportou da forma que devia, certo? Ele vai retornar um valor diferente, ele vai retornar o valor 2, que nós iremos ver que significa que o programa não foi executado corretamente, certo? Ele terminou, mas não foi executado corretamente, certo? Temos o valor 1, que é quando ele retorna um erro, que aí é totalmente diferente, quer dizer que o programa teve alguma falha, teve algum problema nele. Essas variáveis são muito importantes para a depuração, principalmente, certo? Então, pessoal, eu agradeço muito que vocês tenham assistido até aqui. Sei que essa videoaula ficou muito extensa, mas o assunto precisava ser minuciado, certo? Como vocês podem ver, o assunto de variáveis é um assunto simples. Em tese, você declarar uma variável, você acessar o valor dessa variável, ou você declarar um parâmetro posicional, ou declarar um tipo para ela, são coisas simples. Você, com uma linha ou duas no seu código, no seu script, vai fazer isso. Então é isso aí, é continuar estudando. Se puder curtir, compartilhar, eu ficarei agradecido. Muito obrigado.